Recebendo aí, eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Hoje nós vamos falar nós vamos usar o versículo, capítulo 18 de 1 Samuel, 1 Samuel 18, versículo 14, e nós vamos falar sobre liderança, amém? Como Deus faz um líder, é o tema de hoje. Como Deus faz um líder. Já está ali. Glória a Deus, o nosso versículo já está postado ali e, portanto, quero convidar você, depois que você recebeu aí o seu caderno e a sua caneta, você vai abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos lá, amém? Vocês já estão prontos? Amém? Já receberam aí? Glória a Deus. Vamos ler então. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Glória a Deus. Esse versículo aqui para nossa base, tá bom? Esse versículo para nossa base, porque nós vamos continuar falando sobre Davi, usando Davi como base, né? Usando o ministério de Davi, usando a vida de Davi, a unção de Davi, para a gente aprender aqui como Deus faz um líder, amém? Se você pegar um exemplo de como Deus não faz, né? Porque antes da gente aprender o que exatamente o Senhor faz com Davi, nós observamos que ele faz questão de mostrar a história de Saul de uma maneira detalhada, porque não é a maneira que ele costuma trabalhar. Então, se você observar, Saul, ele não é um bom exemplo de líder, né? Se a gente for assim, pegar um curso de liderança e falar assim, vamos pegar uma pessoa, não dá para pegar Saul. Ele não foi um bom líder, ele não pode ser considerado como um bom líder. Mas nós aprendemos sobre liderança olhando quem faz corretamente, e nós aprendemos sobre liderança olhando quem não faz corretamente. Então, observe que Saul foi um homem que foi colocado como líder sem preparação. E Deus não tem o hábito de trabalhar assim. Deus não dá autoridade para alguém que não foi ensinado. Ele foi praticamente, as pessoas insistiram tanto, que Deus deu um líder, né, e deu autoridade para ele sem ter tido tempo de prepará-lo. Então, já é algo interessante para você que gosta de anotar. Se você quer começar por aí, já começa anotando isso. Antes do Senhor dar autoridade, antes do Senhor dar poder, primeiro ele ensina. Então, Saul não foi um líder que foi ensinado antes. Ele recebeu coroa, ele recebeu poder, recebeu autoridade antes de ser preparado para isso. Então, observe que Davi, o contrário, Deus, antes de dar a ele a coroa, Deus levou ele para o seminário, lá na CPAD de Paris. Levou ele para o seminário, né? E então ensinou ele algumas coisas, né? Ensinou ele o beabá de uma vida espiritual, para que ele então se tornasse um bom líder. Na verdade, se você observar, não existe na Bíblia, não existe uma outra forma do Senhor trabalhar. A forma de o Senhor trabalhar é ensino, certo? Todos os bons líderes foram bem ensinados, né? Não preciso nem usar muitos exemplos. Se eu pegar aqui Moisés e colocar ele aqui, né, de intruso dentro da casa de Davi aqui, né? Na casa, de vez em quando Moisés bebe um café na casa de Davi, né? Você vai ver que Deus preparou ele por muito tempo para que ele se tornasse líder, e mesmo assim ele ainda cometeu alguns erros. Imagina se não tivesse preparado. Então observe que Saul não foi um bom líder, né? Não foi um bom líder porque ele não foi preparado para liderar.
em qualquer área, em qualquer lugar, né? Tanto em termos familiares, empresariais ou eclesiásticos, se você pegar alguém que não tem ensino, não tem preparação e dar a ele autoridade, você só vai revelar o mau caráter desta pessoa, certo? Porque a autoridade, o poder, revela o caráter, né? E se a pessoa não é preparada, naturalmente vai ser um mau caráter. E não existem pessoas, certo? Isso aí também você pode escrever, é algo que a gente aprende na Bíblia. Não existem pessoas com bom caráter se não foi feito por Deus. Só Deus faz um bom caráter em nós, certo? Ninguém mais no mundo terá um bom caráter sem esta pessoa ser preparada por Deus. Isso também é algo interessante. Por que isso, pastor? Porque nós podemos nos enganar. Talvez daqui 10 anos você seja pastor, né? Ninguém deu glória a Deus, está tudo bem. Né? Ninguém quer, né, gente? Mas pode ser que aconteça, e é bênção, ser pastor é bênção. Talvez daqui 10 anos você seja pastor e você se depara com uma situação. Você tem uma necessidade de levantar um líder. Então você fala, já que eu tenho uma necessidade de levantar um líder, então vou pegar esse aqui. E essa pessoa acabou de chegar, mas ele vem, né, ele sabe fazer alguma coisa, ele tem o dom, mas não tem preparação. Então, se ele tem o dom e não tem preparação, eu dou autoridade para ele e depois dou a preparação. Você está fazendo que nem Saul. Você está repetindo a história de Saul. Por quê? Porque Saul tinha tudo aparentemente para ser um bom líder, mas ele não tinha o caráter de um líder. Então não faça isso, certo? Lá na frente, você vai ver que não vai ter bons resultados. Primeiro, se prepara o caráter, e depois o poder, e depois a autoridade. Amém? Isso é a escola de Davi, é o que o Senhor está ensinando para nós. Primeiro o Senhor prepara. Então vamos lá, você está pronto aí? Amém, gente? Nós vamos falar então sobre como Deus fez Davi, tá bom? Como Deus fez Davi. Observe o objetivo. Deus queria ter um rei segundo o seu coração. E o Senhor, obrigado, Gabriel. E o Senhor então escolheu Davi e começou a prepará-lo. Como o Senhor começa a preparar? A primeira experiência, você que está anotando, a primeira experiência de um bom líder é uma experiência com a presença de Deus. Primeiro, o Senhor nos prepara com a sua presença. Observe que Davi, gente, eu falo isso, eu chego a sentir forte aqui algo no meu corpo, de tão forte que era esse segredo de Davi. A gente chega a sentir alguns arrepios. Observe que muitas outras pessoas, tanto falando biblicamente, como falando de pessoas que estão ao nosso redor, quando está numa situação complicada, essa pessoa diz assim: Senhor, tira tudo, mas não tira isso. Senhor, tira tudo, mas não toca nisso. Tira tudo, mas não tira essa coisa. Observe que Davi, na maior crise que ele teve na sua vida, ele: Senhor, tira tudo, mas não tira de mim a tua presença. Sabe por que ele disse isso? Porque antes dele ter uma experiência com o poder, ele teve uma experiência com a presença. E quem experimenta a presença, quem tem uma experiência com a presença é a base do resto. Então, nós precisamos entender isso, que antes de ser bom em alguma coisa, em outra coisa na vida, antes de ser um homem poderoso, primeiro, uma experiência com a presença de Deus. Por que isso é importante? Porque, primeiro ponto, depois de você escrever experiência com Deus, coloca um ponto e escreva assim: a presença ministra salvação.
só a presença ministra a salvação. Observe que a coisa mais importante para a nossa vida é a nossa salvação. Nós podemos perder, não é que queremos perder, mas podemos perder tudo na nossa vida, mas não podemos perder a salvação. Salvação é sinônimo de presença de Deus em nós, certo? Alguém que está salvo, alguém que declara Jesus como Senhor e Salvador, este recebe a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é a evidência de que nós estamos salvos, certo? Se o Espírito Santo não está em nós, logo não há salvação. Por isso que ninguém pode deixar de lutar todos os dias contra o pecado, porque o pecado faz separação. Amém? O pecado que faz separação. Então, se a pessoa está no pecado, ela não pode ter a presença do Espírito Santo. Vocês estão aí, amém? Por que não pode ter a presença? Porque o Espírito Santo não pode estar no lugar que está sujo, porque ele é santo. Então a presença do Espírito Santo está nos lugares santos. Por isso o pecado faz separação entre Deus, o Espírito Santo, e os homens. Por quê? Porque o pecado suja o homem, certo? Então a primeira evidência que isso era importante para Davi, por isso ele velava por isso. A primeira experiência dele com a presença de Deus lhe trouxe salvação. Amém, gente? Você está anotando aí? Então, na próxima linha, você vai escrever assim a palavra metanoia. O que é metanoia, pastor? Metanoia é mudar de ideia. Metanoia é mudar de pensamento. Metanoia é um processo de arrependimento. Olha que coisa forte aqui, né? E tudo isso é uma experiência com a presença de Deus. Alguém que tem uma experiência com a presença de Deus, ele entra, olha só, a salvação é uma porta. Diga comigo, a salvação é uma porta. Não, gente, vocês falaram muito baixinho, senão eu não vou falar para a segunda parte, não. Diga assim, a salvação é uma porta. Isso, olha, ela é uma porta de entrada para um processo de arrependimento. Observe que eu não estou dizendo que arrependimento é algo que se recebe, não é algo palpável, é um processo. Arrependimento não é só uma ação, arrependimento é um processo, é uma continuidade de ações. A gente se arrepende e não só arrepende hoje, mas arrepende amanhã, e arrepende depois de amanhã, e arrepende no outro dia. Por que nós entramos dentro desse processo? Porque arrependimento é uma forma de viver. Arrependimento é um estilo de vida espiritual. Amém? Nós não arrependemos simplesmente, nós vivemos uma vida de arrependimento. Por quê? Porque hoje nós podemos nos arrepender e amanhã a gente voltar a uma vida de pecado. Mas quando a gente se arrepende hoje, amanhã cedo a gente acorda arrependido e depois a gente acorda arrependido. O que é isso, pastor? Isso é, eu estou declarando, eu sou um homem pecador. Amanhã eu sou um homem pecador. Mas eu já morri para o pecado. Ah, você não está ligado. Eu ainda falei 2 vezes para você dar glória a Deus. Olha, eu sou um homem pecador. Amanhã, depois, até o dia do arrebatamento, eu serei um homem pecador. Mas isso não quer dizer que eu aceito pecar. Isso é viver uma vida de arrependimento. Eu carrego uma natureza pecaminosa, mas eu decido todos os dias não pecar.
Aleluia. Segunda-feira eu acordo, eu sou um homem arrependido. Terça-feira eu acordo dizendo, sou metanoia. Na quarta-feira, metanoia. Quinta-feira, metanoia. Sexta-feira, domingo, ainda mais metanoia. Eu vivo dentro de um processo de arrependimento. Por que que isso é uma grande verdade? Por que que isso é uma revelação bíblica? Porque tem pessoas que pensam que se arrepende uma vez e está bom. Se arrepende uma vez, agora eu já sou líder, já cuido de uma célula, agora eu já sou líder, eu já cuido de uma igreja, agora eu já sou líder, eu cuido de um departamento, então não preciso mais de metanoia. Metanoia todos os dias. Mesmo que for apóstolo, mesmo que for profeta, mesmo que for evangelista, mesmo que seja o maior ganhador de almas, mesmo que seja, vou colocar o nome de um exemplo que eu amo muito, mesmo que seja Billy Graham, todos os dias, arrependimento. Todos os dias, arrependimento. Glória a Deus. Então, irmãos, a presença de Deus ministra a salvação. A presença de Deus, a salvação é uma porta de entrada para o processo de arrependimento. E depois, certo? Dentro dessa porta, nós encontramos a metamorfose. O que é a metamorfose? Sabe, bem rapidinho, eu gosto muito da lagarta, né? Gosto muito esses dias, eu até encontrei uma muito bonita lá em casa. E a lagarta, ela vive um processo de transformação contínuo. Tem dia que ela está preta, tem dia que ela está verde, tem dia que ela está vermelha, e é a mesma lagarta. Porque ela muda de cor, ela muda de casca. Ela deixa para trás a velha história e começa uma nova história. Esse é o crente. O cristão precisa entender que ele está vivendo uma metamorfose. O que é metamorfose? É um processo de mudança, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós não podemos nos conformar, né? Nós não podemos nos deixar ser levado pela forma deste mundo, mas transformar, metamorfose no original, transformar a nossa mente, certo? Com a palavra de Deus para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esse é o processo de mudança da nossa mente. Adquire uma outra mentalidade. Se você detectar, esse é um exame que só você pode fazer, que em 2015 você pensava de uma forma e hoje você pensa da mesma forma, tem um problema. Por que tem um problema? Porque a lagarta de 2015 não pode mais ser a lagarta de 2022. Porque se não transformou, e há um problema. Se não é uma outra criatura, tem um problema. Porque o processo transforma. Se o processo da palavra de Deus, se o que você está ouvindo não está mudando você, é um sinal de que tem um problema. Amém? Então você precisa todos os dias, olhar para a Bíblia, né? Meditar na Bíblia, meditar na palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo, ouvir as pregações e mudar a sua mentalidade. Por que mudar a sua mentalidade? Porque você agora é uma nova criatura. Quem viu você o ano passado não te reconhece esse ano. Por quê? Porque a sua mente foi transformada. Agora você pensa diferente, agora você vê mais coisas. Amém? Glória a Deus. Então, voltando aqui, irmãos, olha, observe bem, experiência com a presença de Deus. Uma pessoa que entra nesse processo, né? Uma pessoa que vive dentro desse processo, ela não desvia nunca mais. Não desvia nunca mais, ela não sai mais dos caminhos do Senhor. Quem tem uma verdadeira experiência com a presença de Deus, ela vive um processo de crescimento, de edificação para sempre.
Por que as pessoas desviam, pastor? Porque elas não tiveram uma experiência com a presença, tiveram experiência com o poder. Talvez ela teve até uma experiência com os dons espirituais, mas quando tem uma experiência com a presença, irmão, quando a pessoa percebe que está longe, ela começa a ficar desesperada. Meu Deus, onde é que está a presença de Deus? Aonde está a presença? Aonde está a minha salvação? Meu Deus, será? Porque uma vez que ele sentiu a presença do Espírito Santo, uma vez que ele mergulhou na presença do Espírito Santo, ele não consegue sair mais daquele lugar. Ele quer morar naquele lugar. Então, queridos, observe bem que o Senhor está te dando hoje palavras de vida eterna, amém? Depois, olha só, Davi também teve uma experiência com a epignose. Diga comigo, epignose. Irmão, epignose é interessante, porque não é só um conhecimento normal, certo? Se você quer escrever epignose, né, não tem muito segredo, só tem um G mudo, né? Não é um conhecimento normal. Epignose é conhecimento espiritual. Pensa numa pessoa que gostava da palavra, era Davi. Ele gostava da palavra, ele dizia assim: nela eu medito de dia e de noite. Irmão, a palavra, o Davi, ele tinha sede de conhecer a palavra. Ele dizia: minha alma anseia e anela pela palavra. Então observe que ele amava o conhecimento. Olha só, ele amava o conhecimento. E ele aprendeu, olha só, ele adquiriu conhecimento espiritual. Se a gente fazer voltar em Saul um pouquinho, a gente aprende com Saul também, que nem eu falei na introdução. Se você voltar em Saul, observe que Saul não tinha conhecimento. Por que ele não tinha conhecimento? Quando ele precisou ouvir, quando ele precisou saber alguma coisa no mundo espiritual, ele procurou uma bruxa. E uma pessoa que conhece o mundo espiritual nunca procura uma bruxa. Só falo se você dá glória a Deus. Nunca procura uma bruxa. Ele se humilha, ele jejua, ele passa 40 dias sem comer, mas quem tem conhecimento espiritual nunca procura uma bruxa. Porque o diabo nunca falou uma verdade. Ele é considerado o pai da mentira. E quem tem conhecimento espiritual não vai ouvir a mentira, porque ele já conhece a verdade. Aquele que conhece a verdade, tem um fogo de Deus aqui nesse altar aqui, irmãos. Aquele que conhece a verdade, ele nunca vai se contentar com a mentira. É como se a pessoa estivesse indo assim, falar assim: poxa, eu quero ouvir uma mentira para guiar a minha vida. Ninguém faz isso. Saul não tinha conhecimento espiritual. Davi tinha conhecimento espiritual. Se alguém chegasse para Davi e falasse: olha, isso aqui é de Deus, ele fala: não é de Deus. Se alguém chegasse para Davi e falasse: olha, faça isso porque Deus mandou, Davi falava: não foi Deus que mandou, porque ele conhecia a verdade de Deus. Alguém que tem epignose, conhecimento espiritual, ele conhece a verdade de Deus. Irmão, Deus é inconfundível. Aquilo que Deus é inconfundível. Aquilo que Deus fala é inconfundível. Alguém que já teve uma conversa com Deus, eu estou falando com muitas pessoas aqui que já tiveram muitas conversas com Deus, ele nunca vai confundir a voz de Deus com a voz do diabo. Nunca vai confundir. E o Saul tinha tão pouca epignose, tinha tão pouco conhecimento espiritual, que ele foi procurar a pitonisa, a bruxa. E quando ele encontrou a bruxa, ele ainda acreditou em tudo que ela disse. Tudo que aconteceu lá, ele
né? O desespero dele foi tão grande que ele foi para isso. Não, sabe como é que faz a pessoa que tem conhecimento? O desespero dele leva ele para a humilhação. Sabe o que Davi fez quando ele se viu na situação difícil? Olha que a situação de Davi era pior do que a situação de Saul. Davi falou, entrou para dentro do quarto e falou: eu não vou comer, eu não vou me vestir, eu vou me sujar, eu vou me vestir de pano de saco. Ele rasgou as suas vestes e ele falou: eu quero ouvir a verdade de Deus. E ele não saiu de lá enquanto não ouviu a verdade de Deus. Sabe o que as pessoas estão falando por aí? As pessoas estão fazendo por aí. Elas não, se não ouvir Deus hoje, agora, elas já vão procurar alguma coisa para ouvir. A pessoa condiciona, e não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso. A pessoa condiciona e fala assim: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, agora. E Deus fala assim: ó, não vou falar com ele, vou testar. Aí ele fica frustrado e sai dali e vai, fala assim: não, eu vou, então eu vou ouvir uma outra voz, já que Deus não quer falar comigo. Mas você que está na casa de Davi, irmão, você vai esperar em Deus. Não é Deus que espera você, é você que espera Deus. Senhor, se o Senhor não quiser falar, é assim que ora, gente, ó. Se o Senhor não quiser falar agora, eu vou esperar até a hora que o Senhor falar. Mas eu não admito na minha vida ouvir mentira. Eu quero ser guiado pela verdade. Alguém que tem conhecimento de Deus, olha só, alguém que tem conhecimento espiritual, que epignose também é conhecimento perfeito, é sabedoria espiritual. Ele sabe o que está acontecendo. Irmão, ele demorou a cair na real. Davi demorou a cair na real. Mas quando veio na mente dele, falou assim: Deus está irado comigo. O que um crente faz quando ele descobre que Deus está irado? Ele dobra o seu joelho e vai orar. Esse é o conhecimento de Davi. Não, Deus está irado comigo. Deus está irado. Então, já que o Senhor está querendo me punir, já que Deus quer me ver arrependido, é isso que vai acontecer. Saul não se curvou nenhuma vez. Saul não se curvou nenhuma vez. Muito pelo contrário, ele rasgou as vestes de Samuel. Ele rasgou as vestes. Aí Samuel falou: do jeito que você rasgou as minhas vestes, assim o Senhor rasgou o seu reino. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Davi não se humilhou. Tem uma parte da história de Davi que eu nunca entendo. É difícil entender, porque é humilde demais. Ele foi humilde demais. Mas porque ele tinha conhecimento de Deus. O filho dele, com todo o poder, o filho dele ficou na porta, o Absalão, ficou nas portas de Jerusalém. Todo líder que passava, ele dava presentes, e ele começou a fazer uma rebelião contra Davi. Ele conseguiu reunir mais da metade do exército e falou assim: agora nós vamos reinar, nós vamos tirar Davi do trono. Quando Davi soube disso, ele olhou para o mundo espiritual. Ele não falou assim: quem é esse menino? Quem é esse menino? Eu troquei a fralda dele. Quem é esse menino? Não, eu vou quebrar ele, eu vou arrebentar. Ele olhou para o mundo espiritual e falou assim: Deus está contra mim. Olha que coisa forte. Ele falou assim: olha, Deus que fez isso acontecer, para me ensinar. Sabe o que ele fez? Tirou o sapato. Estou com vontade mesmo de tirar o sapato. Só pela ilustração. Como gesto de humilhação, colocou uma capa na cabeça. Olhando para o mundo espiritual. Ele não estava com medo do menino. Davi não tinha medo do filho dele. Olhando para o mundo espiritual, ele falou assim: olha, eu deixo tudo para trás. Irmão, isso é poderosíssimo. Só alguém que tem experiência com a presença de Deus faz essas coisas. Ele deixou tudo e falou assim: não, eu vou me humilhar aos pés do Senhor.
E Davi saiu. Quem quiser se humilhar, que venha também. Porque o poder, o reino e o poder é dele. O reino e poder é dele. Irmão, Davi atravessou o rio do outro lado, se escondeu, esperou no Senhor, até que a autoridade do Senhor foi restaurada na vida dele. Agora pergunta quem ganhou a guerra para mim, pergunta. Pastor Absalão ganhou a guerra. Quem ganhou a guerra foi Davi. Por que ele ganhou a guerra? Epignose. Aquele que se arrepende sempre vence. Anota, irmão, anota isso aí que é de Deus. Aquele que se arrepende sempre vence. Aquele que se humilha ao Senhor sempre será exaltado. Agora observe bem. De vez em quando acontece. Aconteceu com Davi de ser afrontado e ele bater de frente. Por que ele batia de frente? Porque ele sabia, ele olhava para o mundo espiritual, conhecimento espiritual, e ele sabia que a autoridade estava sobre ele. Agora, irmãos, quando o Senhor está contra nós, eu costumo falar isso aqui muito. Costumo falar, a pior coisa que pode acontecer com você é você lutar numa guerra que Deus está do outro lado. Pior coisa. Os reis de Israel, olha só, no tempo de Jeremias, por que Jeremias apanhou que nem pandeiro no pagode? Porque ele dizia assim, Deus está com os babilônios. Deus deu poder para Nabucodonosor. E Nabucodonosor, se ele vir aqui em Jerusalém, ele vai destruir tudo. E o rei falava assim, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós vamos vencer o Nabucodonosor. E vamos vencer no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor, né? Jesus ainda não tinha se manifestado. Não, bota esse cara na prisão. Cala a boca desse profeta que ele está falando bobagem. Não, gente. Deus deu poder, está escrito lá. O Senhor deu poder para Nabucodonosor governar o mundo. E quando Deus dá poder, certo? Quando Deus dá poder, não lute contra esse poder. Amém? Quando vocês estão entendendo? E então eles falavam assim, Jeremias, então o que a gente faz? Já peguei o Jeremias, botei também para tomar café na casa de Davi, né, gente? Jeremias, então o que a gente faz? Humilha. Foi assim que ele falou, não foi? Se entrega, rapaz. Vai ser melhor para você, não vai morrer ninguém. Se humilha, se entrega. Aceita o processo. Está na moda esse negócio de aceita o processo, né? Você vê nas mensagens que tudo agora é isso, né? Aceita o processo. Aceita o processo. E os reis, os Edequias, o Joaquim fala de jeito nenhum. De jeito nenhum. E então o que aconteceu? Nabucodonosor veio, porque assim como Deus falou, aconteceu. Amém, irmãos? Então, ó, conhecimento espiritual. Oh, glória a Deus. Epignose, conhecimento espiritual. Agora, irmão, o próximo eu vou falar uma coisa para vocês. Você vai dar glória a Deus aqui, vai ter gente que vai pular assim, dessa altura, Gabriel. O próximo que é mais poderoso do que todos esses que nós falamos. Mais poderoso. O próximo é Shema. Escreve aí, Shema, com S, S-H-E-M-A, Shema. Shema é ouvir atentamente. Shema é ouvir atentamente com intensidade, condicionado à ação de resposta repentina e positiva. Ficou difícil anotar tudo isso aí, né? Vou falar de novo então. Ouvir atentamente, com intensidade, condicionado à ação de resposta repentina positiva. Ou seja, ouvir e obedecer. Todas essas linhas aí, todas estão condicionadas a essas duas palavras: ouvir e obedecer. Agora, depois que você terminar de anotar, olha para mim com atenção aqui. Olha para mim com atenção. Por que para Deus é uma coisa só? Shema.
ouvir e obedecer é a mesma coisa. Por que para Deus é a mesma coisa? Por quê? Observe que para nós, no nosso contexto hoje, a gente fala e de uma forma convincente, tentamos falar de uma forma convincente, tentamos persuadir alguém para que essa pessoa então nos ajude, ou essa pessoa nos dá uma resposta positiva. Geralmente tem pessoas que têm até curso para isso. Por que para Deus não é assim? Para Deus o ouvir e obedecer estão ligados. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, quando Ele falava já acontecia. Entendeu? Quando Deus falava assim, haja luz, sei não se eu vou, o senhor não quer outra coisa não? Não, quando Ele falava haja luz, houve luz. Por isso que para Ele ouvir e obedecer estão ligados. Entendeu? Porque tudo que Ele fala, Ele tem uma resposta. Tudo que Ele fala. E a Bíblia diz isso. A palavra de Deus não volta? Vocês estão aí? A palavra de Deus não volta? Então, Shema é isso, ouvir e obedecer. Ou seja, quando Ele fala, a voz dEle traz uma colheita positiva. Tudo que Ele fala acontece. Então observe, irmãos, quando Deus fez as plantas, a terra obedeceu a voz de Deus. Não é isso? A terra falou assim, vamos dar um jeito aqui de fazer as plantas. Quando Deus fez a água, quando Deus criou os animais, tudo que Ele fez veio a uma resposta repentina e positiva. E Ele examinou e viu que era bom. Agora observe bem, no ministério de Jesus, Ele fez questão de evidenciar isso. Quando Ele falava, algo acontecia. Tem uma palavra no Novo Testamento que Ele fala efatá. Efatá porque já sai fazendo, já sai da boca realizando. Abrir, efatá, abrir, certo? Quando Ele fala para abrir, já abriu. Não é assim? Quando Ele manda uma porta abrir, a porta, não importa o tamanho da porta, a porta tem que abrir. Então observe que quando ele falou para a figueira, ele chegou para a figueira e falou assim, seca. Foi assim ou não foi? O que a figueira fez? Acabou para ela, irmão. Acabou, morreu. Ela morreu. Não teve como. Não tem como ele falar assim, bom, Senhor, espera mais um aninho. Não, acabou, secou. Quando Ele ordenou a tempestade, não é isso? Ele falou para o vento, Ele falou com as ondas, e então Ele está dando um exemplo visível, né? Ele está dando um exemplo claro de que quando Ele fala, Ele tem uma resposta positiva. Então, Shema, certo? Alguém que tem uma experiência com o Shema, e Davi tinha, né, gente? Davi tinha uma experiência com o Shema de Deus. Quando Deus falava, Davi falava, opa, sim senhor. Agora, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu só falo isso aí para você dar glória a Deus, essa parte aqui é muito forte. O Senhor ensinou Davi a obedecer a Ele, colocando ele debaixo de um líder. Colocando ele debaixo de um líder que não era um bom exemplo para ele. Davi aprendeu a obedecer a Deus. Olha só que forte. Davi aprendeu a obedecer a Deus obedecendo Saul. Aí você fala assim, pastor, eu quero que, poxa vida, que o meu chefe, eu quero que na minha empresa, eu quero que o meu patrão, eu quero que a multinacional onde eu trabalho, o chefe de cozinha onde eu trabalho. Não. Por quê? Porque Deus está moldando você. Deus está trabalhando. Essa pessoa é uma ferramenta de Deus. Tem uma coisa interessante que eu aprendi, não sei, eu ouvi. Talvez vocês que têm mais experiência podem me dizer sobre isso. Talvez alguém já teve aqui um treinamento de boxe. Dizem que no começo do treinamento, primeiro você apanha, né? Você aprende a apanhar primeiro para depois aprender a bater. Porque se no boxe a pessoa
levar um soco, e se ele ficar atordoado, e se ele não saber gerenciar aquela pancada que ele recebeu, acabou para ele, né? Ele precisa saber levar um soco, e mesmo assim continuar focado no adversário. Davi e Saul era desse jeito. Deus colocou Saul para moldar o caráter de Davi. Ele mandava Davi fazer alguma coisa. Olha que coisa poderosa. O Saul mandava Davi fazer alguma coisa, e o Davi fazia aquilo com prazer, porque ele estava obedecendo. É claro que a gente vai falar sobre isso ainda, né, sobre a autoridade, mas ele estava obedecendo a autoridade de Deus que estava sobre Saul. Enquanto eu estou debaixo, subordinado à autoridade de Deus que está em Saul, né, eu continuo aprendendo. Porque, irmãos, é interessante isso aqui, é um pouco forte, né, que eu vou falar e tal, mas de nenhuma forma nós não encontramos nenhuma vazão bíblica, nenhuma parte na Bíblia que nos dá direito à rebelião, nenhuma parte, não. Principalmente na história de Davi, observa que Saul estava vivendo, mas o processo do reinado de Davi começou ali. Se Saul tivesse falado assim: Davi, olha, matou Golias, a partir de hoje você é rei, não ia dar certo. Tem gente que talvez fala assim: não, a partir dali, Senhor, não, Saul tinha que sair. Eu já li a Bíblia falando assim: não, capítulo 17, a partir do 18 aí, Saul já tinha que sentar no banco e deixar o Davi governar. Não, porque ele ainda não estava pronto. Pastor, e como assim não estava pronto? Depois de todo o tempo de treinamento, irmãos, ainda assim ele cometeu erros gravíssimos. Deus estava tratando aquele menino. Agora observe bem que depois, olha só, preste atenção, depois que saiu Davi debaixo da autoridade de Saul, porque Saul morreu, e agora Davi tem uma ligação direta com Deus, porque o rei tem uma ligação direta com Deus. Agora que ele tem uma ligação direta com Deus, ele já aprendeu a obedecer de uma maneira incondicional. E agora ele ouve a voz de Deus. Quando Deus falava, quem está me ouvindo diga amém. Quando Deus falava alguma coisa para Davi, era como se já tivesse acontecido. Por isso que Deus amava aquele menino, por isso que Deus amava aquele rei. Por que Deus amava ele? Porque quando Deus falava, é como se já estivesse acontecido. Glória a Deus, aleluia. Por isso, irmãos, nós precisamos ter uma experiência com o Shema de Deus. Amém? Ouvir e obedecer. Nós questionamos, até quando Deus fala claramente com a gente, sem usar o profeta. Vamos tirar o profeta. Tirar o profeta do contexto. Quando Deus fala com a gente, irmão, já aconteceu coisas comigo assim, coisas tão... E eu falo assim: por que eu questionei, gente? Eu tinha que ter ido logo, aproveitado a situação já. Por que eu questionei? Deus fala com a gente forte. Não é que eu não fiz, é que eu questionei antes de fazer. Não é isso? E quando nós temos uma experiência com o Shema de Deus, certo? Ouvir e obedecer, aí a gente passa a fazer isso de uma maneira instantânea. Deus falou, pronto. Falou, pronto. Certo? Falou, o senhor falou? Falou, está falado. Falou, já aconteceu. Certo? Por que a gente questiona? Às vezes a gente acorda de manhã e fala assim: rapaz, ô Deus, o senhor tem certeza que o senhor quer que eu faça isso? Já aconteceu com alguém aqui? Já? Uma pessoa que você fala assim: meu Deus do céu, como é que... Senhor, mas é muito complicado, né? É muito complicado de fazer. A gente começa a questionar e tentando convencer Deus de, poxa, usa outra pessoa, né? Tanto profeta bom que tem por aí, né? Tanta gente, não, usa, levanta outro. Senhor, tem gente, pode visitar ele agora, fulano deve estar orando nessa hora, vai lá e fala com ele. Não, irmão, Deus quer usar você. E olha, às vezes ele está testando você para coisas maiores. Só uma pessoa creu. Eu pensei assim, na hora que eu falar que Deus está testando para as coisas, mas meu Deus do céu, vou falar de novo. Deus está testando você para coisas maiores, irmão.
Aí você vê que ele começou a obedecer no pequeno, não foi? Começou a obedecer no pequeno, e ele foi melhorando, e agora obedecendo a Deus em coisas grandes. Antes de fazer qualquer coisa, ele ia lá ouvir, Deus fala, mandou, já está feito. Amém, gente? Glória a Deus. Terminando aqui. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, olha só, quando nós ouvimos a voz do Senhor, é porque Ele nos escolheu, olha só, Ele nos escolheu para realizar algo para o nosso crescimento, mas também para nos dar, olha só, para aumentar o processo de crescimento na nossa vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é como se nós estamos passando de nível. Porque até ali, Ele manda a gente fazer uma coisa, ó. Ele manda a gente fazer uma coisa. A gente obedece ali, ouviu o chamado de Deus, ouviu e obedeceu. A partir dali, é outro nível. Observe que Davi matou Golias. E depois do Golias, outro nível. Depois, Davi matou os 200 filisteus. Depois que matou os 200 filisteus, outro nível. Até na vida ministerial dele, observa que depois que ele matou os 200 filisteus, Saul falou com ele, líder de 1000. Foi ou não foi? A partir de agora, líder de 1000. Entendeu? A obediência aumenta a nossa autoridade. Amém? Era para você pegar isso aí com força. Eu vou falar de novo. A obediência a Deus, ouvir e obedecer a Deus, aumenta a nossa autoridade. Glória a Deus e aleluia. Fica de pé, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero concluir essa parte aqui dizendo para você. Eita glória, bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus enche a gente, né? Glória a Deus. Deus cria o caráter dele dentro de você antes de usar você. Deixa eu falar de novo. Deus cria o caráter dele dentro de você antes de usar você. Por que, pastor, que Deus primeiro cria o caráter dele dentro de nós? Porque você será o representante dele. Assim como Davi representou o reino, assim como Davi representou Deus, assim é aquele que exerce o ministério. Ele representa Deus. A palavra de Deus, né, se você quer anotar a última frase, a palavra de Deus, ela é confirmada. As pessoas recebem confirmação na sua imagem, na nossa imagem. Quando você ensina, quando você prega, a palavra de Deus é confirmada na sua imagem. A sua imagem é o seu testemunho, o seu comportamento e a sua posição. Por isso que Saul não honrava a Deus. Porque ele era rei, usava coroa. Ele era o ungido de Deus. Deus mandou ungir ele, derramar óleo sobre ele. Mas ele não honrava Deus com a sua imagem. Não honrava Deus com o seu testemunho, com o seu comportamento, com a sua posição. Agora Davi foi ungido rei. E Davi honrava a Deus com a sua imagem, o seu testemunho, comportamento e posição. Agora, irmãos, para terminar, eu queria fazer algo aqui, chamar um grupo de louvor para me ajudar aqui. Eu queria fazer algo aqui, uma ministração que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria abençoar a sua vida com isso. A experiência com a presença de Deus, ela conecta a gente com as outras pessoas. Um homem que conhece Deus, ele se conecta com outro homem que conhece Deus. E eu quero fazer o que o Senhor colocou no meu coração aqui. Eu quero fazer isso, ensinar isso para você na prática. Nós vamos nos conectar aqui. Queria que você fechasse os seus olhos, porque o primeiro passo é se conectar com Deus. Feche os seus olhos agora. A presença de Deus, uma experiência com a presença de Deus, ela nos conecta
ela nos conecta com Deus e ela nos conecta com as outras pessoas. Primeiro, conexão com Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra encheu o nosso coração. A Tua palavra tocou o nosso coração. E nós queremos unir o nosso coração ao Teu coração. Senhor, assim como Davi aceitou o processo, nós hoje estamos aceitando o processo. Queremos unir o nosso coração ao Teu coração. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Agora, irmão, a partir deste momento, eu quero convidar você a ligar o seu coração. Pode abrir os seus olhos. Eu só quero Tua presença. Eu quero convidar você a abrir os seus olhos e conectar o seu coração com o meu coração. Nós, eu como ministro do Senhor, você como ministro do Senhor, nós como filhos de Deus, conecta o seu coração com o meu coração. Eu quero conectar o meu coração com o seu coração. E por que isso, pastor? Porque nessa conexão o Espírito de Deus tem liberdade. Nessa conexão espiritual, o Espírito de Deus tem liberdade. Nessa conexão, a unção de Deus tem liberdade. Conecta o seu coração agora. Isso. Conecta o seu coração com o ministro. Agora na mesma unção, eu quero que você conecte o seu coração com os ministros de louvor que estão aqui. Conecta o seu coração com o coração do Gabriel. Conecta o seu coração com o coração do Levi. Conecta o seu coração com o coração da Raquel. Conecta o seu coração com o coração do Davi. Vamos, isso, continua. É um esforço que você está fazendo. Conecta o seu coração com o coração do Emerson. Conecta o seu coração com o coração do Cauã. Vamos, conecta o seu coração. Isso, essa conexão de Davi, essa conexão da presença do Senhor, ela atrai a unção de Deus. E essa unção que já está aumentando aqui agora, aleluias. Essa graça que já está aumentando, já tem pessoas sentindo fortemente a presença, porque está tendo uma conexão espiritual aqui, ó. Está tendo uma conexão espiritual, porque os nossos corações estão sendo conectados agora. Agora. Isso. Agora eu quero que você não saia do seu lugar, fica onde você está, mas conecta o seu coração com a pessoa que está do seu lado. Conecta o seu coração, sim, conecta o seu coração. Conecta o seu coração com o irmão que está do seu lado agora. Oh, aleluias. Diga no seu pensamento: eu amo o meu irmão que está do meu lado. Diga no seu pensamento: eu amo a pessoa que está perto de mim. Eu amo essa igreja, eu amo as pessoas que participam dessa igreja. Isso, vai sendo ministrado agora pelo amor. Vai sendo ministrado agora pela unidade. E essa unidade só vai crescendo. Essa unidade só vai crescendo. Essa unidade só vai crescendo. Essa unção só vai crescendo. Porque a igreja do Senhor, aleluias, a igreja do Senhor está unida no Espírito. Aleluias. Agora debaixo dessa unção, levanta suas mãos. Como alguém que está dizendo: Senhor, eu estou conectado com o mundo espiritual. Levanta sua mão. Isso, dizendo: Senhor, eis-me aqui, um homem conectado. Sim, Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença, Senhor. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já levante as me mãos e adore a basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Oh, Senhor, aleluia. Só
querido. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Levante a sua mão, isso. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Diga para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Ressuscitou. Quem pode dar um aplauso bem bonito para o Senhor?